Olá, seja muito bem-vindo. A graça e a paz de Jesus sobre sua vida é o que eu desejo. Essa é uma aula no Evangelho de Mateus, uma segunda parte, na qual nós vamos começar a entender e a analisar as estruturas e uma das partes que ficam entre os sermões que estruturam o Evangelho de Mateus. Nós vamos ver algumas propostas de estrutura, vamos caminhar por uma delas e analisar uma dessas partes e pensar o que ela pode nos dizer e nos ensinar. Para isso eu vou usar o PowerPoint, fica mais fácil. Isso aí. Bom, vamos lá. Estamos estudando o Evangelho segundo Mateus e a gente vai então entender algumas estruturas. Existem algumas propostas de estrutura do Evangelho de Mateus e vamos ver algumas delas. A primeira é uma proposta de estrutura baseada na geografia, por assim dizer. Então divide o Evangelho de Mateus geograficamente. Capítulo 1, versículo 1 a 4, 11 em Belém, ou Nazaré, o início, é a introdução do Evangelho que nós vimos na última aula. Do 4, 12 ao 20, versículo 16, a Galileia, que é uma região importante, é a mais importante no ministério de Jesus, especialmente com relação ao discipulado, que é o principal tema do Evangelho. Em 20, 17 a 28, 15, se passa em Jerusalém, a narrativa do Evangelho. E depois, no finalzinho do Evangelho, capítulo 28, 16 a 20, volta para Galileia. É interessante que essas duas menções, essas duas partes na Galileia, elas apontam para o discipulado, que quando Jesus tem a maior parte dos seus ensinamentos e das suas curas também, e milagres. E é interessante que também lá na Galileia, na última parte, é quando Jesus envia os seus discípulos, então aqueles que foram transformados em discípulos e discípulas de Jesus ao longo do ministério dele, ele então envia da Galileia para que esses agora façam novos discípulos e discípulas de Jesus, ao testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo. Há uma segunda proposta de estrutura que nós podemos chamar de temática, que aborda os temas basicamente relacionados à pessoa de Jesus. Então, a introdução 1 a 4:16 fala da pessoa de Jesus, o Messias. 4:17 a 16:20 fala da proclamação de Jesus, o Messias, o ensino de Jesus e também dos milagres de Jesus. E 16:21 a 28:20 fala do sofrimento, morte e ressurreição de Jesus. Ainda uma outra estrutura que nós podemos chamar de quiasma, porque ela usa a estrutura quiástica. Quiasma é uma estrutura que tem bordas e partes que vão se relacionando e apontando para o meio dela. Então, essa estrutura se define basicamente da seguinte forma: capítulos 1 a 4 fala do nascimento e início do Evangelho, e 26 a 28 fala da morte e da ressurreição, seria um reinício, né? Capítulos 5 a 7 fala da bênção e entrada no reino. Capítulos 23 a 25 fala das graças e a vinda do reino. Então, note que sempre há uma relação. Capítulos 8 a 9, o ensino sobre a autoridade de Jesus e o convite de Jesus. E 19 a 22, a autoridade e convite de Jesus também. Capítulo 10 é um discurso missional de Jesus com o envio dele dos apóstolos. Capítulo 18 é um discurso de Jesus sobre a comunidade. Capítulos 11 a 12 narra a rejeição por esta geração de Jesus, especialmente dos líderes religiosos. E capítulos 14 a 17 tratam do reconhecimento pelos discípulos, ao contrário da rejeição. Não é rejeição, desculpa, é rejeição, é o reconhecimento dos discípulos. E no coração dessa estrutura, capítulo 13, estão as parábolas do reino. Dessa forma, a tal estrutura quiástica aponta para o reino de Deus como o principal tema do Evangelho. Ele não é o único, mas ele é um dos temas, sem dúvida, mais importantes. E nós chegamos na última proposta de estrutura, que é o que vai guiar o nosso estudo, que é baseado nos sermões de Jesus. Então, há 5 sermões de Jesus. Né? O primeiro é o Sermão do Monte, Jesus fala sobre o discipulado, capítulos 5 a 7. O segundo é o envio e missão apostólica, é o capítulo 10, mas vai do 10, 1 ao 11, 1. O terceiro sermão é o sermão sobre as parábolas do reino, que nós acabamos de ver que é o centro da última estrutura apresentada, capítulo 13. Ou no capítulo 18 até o 19, 1, há o quarto discurso de Jesus sobre a vida comunitária, e do capítulo 24, 1 a 26, 1, há o discurso escatológico de Jesus. Por que esse é o mais importante? Ou mais importante não, mas o que mais faz sentido. Assim, os outros também fazem, mas esse é o mais
útil, talvez, é o mais claro, assim, porque a gente tem que lembrar que na aula passada nós vimos que logo no primeiro evangelho de Mateus, ele fala que Jesus ele é descendente de Davi e de Abraão, mas ele não cita Moisés, mas Moisés é a terceira figura importante do Antigo Testamento, junto de Abraão e de Davi. E agora Jesus, então, ao invés de relacionar diretamente Jesus a Moisés, ele mostra que Jesus é o novo Moisés, que agora lidera o novo Israel, que é a igreja, em um novo êxodo, que é a libertação do povo do pecado cumprindo a lei. Então, tal estrutura vai nos guiar e ela faz sentido, e nós vamos ver depois como que ela faz sentido na questão do discipulado, do reino de Deus, e principalmente no envio dos discípulos e discípulas para fazer novos discípulos e discípulos. Então, agora a gente vai trabalhar essa parte destacada, porque entre esses discursos há textos que o evangelista trabalha apresentando Jesus através de outros ensinos menores e de ações, milagres, curas e ações de Jesus também. Nós vamos analisar então o que vai do capítulo 8 e 9, que fica entre esses dois discursos. Então a gente pode entender que há uma estrutura macro que compreende esses primeiros dois discursos. Então no capítulo 4, versículo 17 é o início do ministério de Jesus e no capítulo 10 é o início do ministério dos apóstolos. Em 4, 18 a 22 ao chamado dos primeiros discípulos e em 9, 36 a 10, 4 ao chamado dos 12 apóstolos que serão enviados no início do capítulo 10. Na sequência, você tem 4, 23, 24 é um sumário do ministério de Jesus e em 9:35 há um outro sumário, a gente vai ver um pouquinho melhor esse sumário mais para frente. E do 4:25 a o 9:34 há exemplos do ministério de Jesus, principalmente pensando nos capítulos 8 a 9. Ou seja, Jesus vai apresentar os exemplos. Então ele tem um discurso, que é o Sermão do Monte, a respeito do discipulado, de como é que vive uma pessoa que agora é um discípulo ou uma discípula de Jesus, e nos capítulos 8 e 9, Mateus mostra isso, porque discipulado é assim, né? Não é só teoria, mas é na prática também. Então vamos lá, pensando um pouco no Mateus capítulo 18, capítulos 8 e 9, é interessante que há uma sequência, que na verdade são 3 sequências de 3 ações e um chamado para o discipulado nessa parte. Então, a primeira sequência é a cura de um leproso em 8, 1 a 4, a cura do servo do centurião em 8, de 5 a 13, a cura da sogra de Pedro e outras curas relacionadas em 8, 14 a 17, e um chamado ao discipulado que é o primeiro em 8, 18 a 22. O segundo processo é que ao fim da tempestade, Jesus acalma aquela tempestade de forma miraculosa em 8, 23 a 27, ao exorcismo de 2 pessoas em 8, 28 a 34 e a cura de um paralítico em 9, 1 a 8. E aí há um segundo chamado ao discipulado. E no terceiro movimento, por assim dizer, ao ensino sobre o jejum. Os discípulos de Jesus são questionados a respeito do jejum e ele responde, mas ele fala muito mais do que só o jejum, e ele ensina sobre o reino de Deus. Na sequência, a cura das 2 mulheres. Na verdade, é daquela mulher com fluxo de sangue e da menina que havia morrido, mas elas são relacionadas, tanto é que elas são organicamente juntadas, né? E a cura de um cego e de um mudo, que também é um tipo de exorcismo em 9, 27 e 34. E há, então, o último chamado ao discipulado que Jesus faz nesse bloco. Então, note que há curas de Jesus, há milagres sobre a natureza, que mostra a divindade de Jesus, e há exorcismos também, né? E há também ensinos de Jesus. Tudo isso é para construção, é para formação dos discípulos e discípulas de Jesus, porque no capítulo 10 eles vão ser enviados para fazerem coisas muito semelhantes a essa. Por isso, então, essa sequência, né, de um ato, 2, 3 atos de Jesus e um chamado, e esses atos são diferentes nesse sentido. Então, é um chamado ao discipulado. Como Mateus está trabalhando o discipulado, né? E isso é importante para nós vermos como Jesus liberta pessoas de problemas de saúde, liberta pessoas de demônios, e traz um ensino a respeito do reino de Deus, né? Um ensino novo, contundente,
E isso vai moldando a vida daqueles que estão lendo o Evangelho para que se transformem em discípulos e discípulas de Jesus. E a gente chega nos dois sumários, porque eles são importantes, principalmente para essa primeira parte. Interessante ver como eles se relacionam. Em 4:23 tem o primeiro sumário. Então diz: Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Esse é o primeiro sumário. Aí olha para o segundo. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados. Então no primeiro é Galiléia, que agora é por todas as cidades e povoados. Mas olha como que a sequência é igual. Ensinando nas sinagogas também no primeiro sumário, pregando as boas novas do reino, mesma coisa do primeiro sumário, e curando todas as enfermidades e doenças. Então, tirando a localidade, as três atitudes na sequência, então ensinando, pregando e curando, formam o ministério de Jesus. O que Jesus faz? Jesus ensina, Jesus prega e Jesus cura. E esses dois sumários mostram isso, né, ao longo do ministério de Jesus. É interessante, então, que aquele de 9:35 vai ser a base para o envio dos apóstolos. Se você ler Mateus 10, 1 a 8, você vai encontrar coisas nesse sumário lá que Jesus fala para os discípulos. O que Jesus está fazendo? Olha só o que Mateus está mostrando para nós que Jesus está fazendo. Aquilo que ele faz agora, ele está enviando os seus discípulos para fazerem a mesma coisa. Isso é discipulado, que é o que vai acontecer lá no final do Evangelho também, né? E a gente tem que entender que quando Jesus, depois desse primeiro sumário, em 4:23, em 4:25 fala que uma multidão está diante de Jesus, como resultado do ministério de Jesus, o que ele está fazendo, e qual é a resposta, então? O Sermão do Monte. Então ele pega aquela multidão e apresenta um discurso, que é o Sermão do Monte, que é um discurso de discipulado. E a mesma coisa ele faz agora com os apóstolos, mas de uma maneira mais refinada, porque são só os apóstolos, né? E envia os apóstolos. Então, o João Leonel, o autor desse livro interessante, ele diz assim, a respeito desses sumários. No caso de 9:35, além dessas características, pela ampliação do vocabulário e por sua identidade com o sumário anterior, ele conecta-se a 4:23, formando um grande bloco, 4:23 a 9:35, cujo objetivo é informar o leitor que tanto o ensino quanto os atos de Jesus constituem o núcleo de sua atividade ao percorrer cidades e povoados. Então mostra que esse é o núcleo das atividades de Jesus. Para quê? Para que isso gere novos discípulos e discípulas de Jesus. Esse é o objetivo. Vamos dar uma olhada, porque como é que a gente se torna, então, discípulo ou discípula de Jesus? Qual é o passo para isso? É a fé. É a fé em Jesus Cristo, né? Então, é interessante que nesse bloco que a gente está analisando, 8:1 a 9:38, há essa relação de fé com as ações de Jesus e uma comparação de pessoas que têm fé e se tornam, então, discípulos de Jesus e pessoas que não têm, né? Então, essa primeira relação se dá com o leproso. Então, 8:2 narra: um leproso aproximando-se adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Então, olha só como há sempre uma fé e uma manifestação da fé, por assim dizer, e uma ação de Jesus. O leproso teve fé, né? Porque olha como que ele chega para Jesus e ele fala que ele sabe que Jesus pode curá-lo. Lá em 8:10 também Jesus fala daquele centurião que vem pedir para ele curar a, o seu servo, né? E ele fala lá em 8b, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Porque ele diz para Jesus: olha, eu também tenho soldados submissos a mim, e se eu falo para um vai, ele vai, um vem, ele vem. Eu sei que se o Senhor falar, isso vai acontecer. Jesus diz o seguinte, 8:10. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. A ideia de tamanha fé é uma fé grande, é uma fé zona, por assim dizer, tamanha fé. E no 13, então, diz, então Jesus disse, vá como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado, ou seja, esse centurião se torna um discípulo de Jesus pela fé que ele tem em Jesus. Também lá em 9:2, um homem ele não conseguia andar, ele era um paralítico e os amigos dele então levam e colocam a maca por cima pelo telhado. E o texto diz assim: alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, disse Jesus ao paralítico: tenha bom ânimo, filho. Ou seja, a fé que os amigos do paralítico tinham. E a resposta de Jesus, no 6, em 6:7, diz: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, tem essa questão de perdoar pecado nesse texto, que não é o nosso foco aqui.
disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. Então, pela fé, eles conseguem essas coisas. Ainda tem mais a relação lá em 9:22, aquela mulher com fluxo de sangue, né? Ela diz assim, em 21b: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Isso é fé, né? Ela sabia que se ela só tocasse, ela ficaria curada. E o que acontece? Ela tocou e ela foi curada, e diz o texto: voltando-se, Jesus a viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. Olha como que é a fé. Mas aí não é só uma cura física, ela se torna uma discípula de Jesus Cristo, né? E quando Jesus vai curar, alguns, acho que são cegos ou surdos, acho que são cegos, Jesus pergunta para eles: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E eles responderam: sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: que assim lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. Ou seja, eles eram cegos, mas eles acreditavam que Jesus poderia curar a cegueira deles, e assim se fez. Então, a gente tem que só parar para falar aqui que é o seguinte: quando Jesus cura um cego num relato do Evangelho, e esse é um caso bem específico, assim também, que se encaixa bem, é claro que em primeiro lugar, primeiro nível, Jesus curou o cego. Bem, mas em segundo lugar, num nível um pouco mais profundo, essa cegueira não é só uma cegueira física, mas é uma cegueira de não conseguir ver quem é Jesus. E essa cura de Jesus é a cura não só física, mas também num nível mais profundo, é a cura dessa cegueira espiritual, no sentido de poder ver quem é Jesus. E isso acontece através da fé. E a pessoa então se torna discípulo de Jesus. É curioso que no meio desse monte de fé grande aí, né, tem um grupo com fé pequena. Quando Jesus está com os discípulos e o mar se revolta e eles ficam com medo, diz o texto: ele, que é Jesus, perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Ou seja, os discípulos de Jesus que estão andando com ele são homens de pequena fé. É interessante que esse contraste de pequena fé com grande fé, né? Aí já é uma cutucada em Israel, porque os discípulos são judeus, né? E nesse grupo de pessoas que têm fé tem gentil, mas esses discípulos eles vão entender. Então há esperança para essas pessoas de pequena fé, para que entendam isso. Interessante que diante dessas manifestações de Jesus, nesses capítulos, no 8 e 9, há reações à resposta de Jesus. E a primeira e a mais comum é essa reação de seguir a Jesus. Então, em 8:1, 8:19, 8:22, 8:23, 9:9 e 9:27, que é a reação de se tornar um discípulo, uma discípula de Jesus. As pessoas seguem Jesus depois de pela fé entender quem Jesus é. Há também a perplexidade que vem dos discípulos, e inclusive há um medo. Os habitantes de Gadara, quando Jesus expulsa o demônio dos dois, eles ficam com medo e pedem para Jesus ir embora. Há o temor, né? A multidão diante da cura, eles do paralítico, eles têm um temor. Há o testemunho, ou seja, Jesus realizou curas ali em 3 endemoniados, 2 de uma vez, um sozinho, e não era para falar nada, mas eles geram testemunho, as pessoas saem falando o que Jesus fez. Admiração também da multidão pelo que Jesus fez e oposição. 9:3, 9:11, 9:14, 9:34, sempre de líderes religiosos judaicos. E a pergunta que fica para nós é: diante do que a gente acabou de ler de Jesus, nos capítulos 8 e 9, qual é a nossa reação? Ou quais são as nossas reações? A mais importante é a de seguir a Jesus, como um discípulo ou uma discípula de Jesus, né? Bom, é interessante então que numa olhada geral do que Jesus faz nesses capítulos, ele cura um leproso, ele cura o servo do centurião, um gentil, ele cura a sogra de Pedro, ele cura outras doenças, ele faz um exorcismo, ele aí tem a chamado ao discipulado. Acalma uma tempestade, exorcismo, cura de um paralítico, ele fala sobre perdão, chamado ao discipulado. Ele ensina sobre o reino, ele cura uma mulher e uma menina, um exercício da cegueira, exercício de mudez, e ele chama ao discipulado. Quando a gente tenta olhar de uma outra perspectiva, os alvos das ações de Jesus nesses capítulos foram um homem comum, o leproso. Mas pensa só, era um homem comum que por causa da lepra ele estava marginalizado socialmente, marginalizado economicamente, marginalizado religiosamente. Então, o fato de Jesus curá-lo não é só a cura, mas Jesus o reinsere em sua família, na sociedade,
no mercado de trabalho da época, né? E na religião ele volta, ele é como se ele fosse ressuscitado de novo, né? Tem um servo do centurião gentil, tem a sogra de Pedro, pessoas doentes, os próprios discípulos estão ali como alvo da ação de Jesus, os gadarenos que são gentios também, coletor de imposto que é Mateus, que é um pecador, mulheres, né, adultos e crianças, cegos e mudos que eram endemoniados. E aqui está o ponto. Olha o que Jesus faz. E se ele está querendo ensinar para que nós sejamos discípulos e discípulas de Jesus, aqui está o ponto. Somos pessoas que devemos também ter ações em direção a essas pessoas. É claro, a gente pode não curar um homem com lepra, até porque lepra hoje nem precisa de cura sobrenatural, porque tem cura pela medicina. Mas há tantos leprosos, entre aspas, no mundo, né, como uma prostituta ou como um homem que é mal visto e assim por diante. Nós podemos ser instrumento de Deus para, como Jesus ressuscitou, entre aspas, esse leproso, nós também ressuscitarmos esses homens. Como a gente faz isso? Falando do Evangelho de Jesus, para que as pessoas sejam curadas, perdoadas, transformadas, restauradas, salvas e tenham condição pelo Espírito para poder voltar à vida. Isso é o discipulado que Mateus está querendo que os seus leitores façam, né? E que é o desafio para nós. Então tem uma frase do Warren Carter muito interessante que ele diz: as ações de Jesus visam a doença física debilitante para transformar suas dimensões destrutivas econômicas, sem trabalho, sociais, isolamento, políticas, opressão e religiosas, marginalizadas ou amaldiçoadas. Então a ação de Jesus ela é holística, né? Ela é integral na vida dessas pessoas e os seguidores de Jesus fazem a mesma coisa pelo poder recebido dele. Então algumas conclusões nessa aula que nós ficamos focados em Mateus 8, 1 a 9, 38. As estruturas do Evangelho, que ele é, se não tem desculpa, segundo Mateus, apresentam a vida, ensinos e obras de Jesus. Então é interessante quando você consegue perceber as estruturas de Mateus, você também consegue perceber como que ele ensina a vida de Jesus. Ele apresenta, as estruturas apresentam a vida, os ensinos e as obras de Jesus. E dessa forma nós somos desafiados ao discipulado, crescer na fé e no entendimento de quem é Jesus, aprendendo com suas palavras ou obras, ou seja, ler Mateus e entender quem é Jesus Cristo, né? E aprender com o que Jesus falou e fez. E somos desafiados ao discipulado 2, crescer na fé e no entendimento do reino e presença de Jesus, do Deus conosco, e manifestar esse reino individual e comunitariamente também, né? Esse é resultado, o 3 é resultado do segundo. É isso, queridos. Essa é a aula. Deus te abençoe profundamente, te dê um desejo cada vez mais de aprender sobre a palavra de Deus e de amar Jesus Cristo. Até a próxima.